Você sabia que no Nepal existe uma prática onde vários irmãos compartilham uma única esposa, ou que nas montanhas do Himalaia há um mel tão poderoso que pode causar alucinações? O Nepal é um país fascinante, cheio de tradições únicas e mistérios. Vamos explorar algumas das culturas e práticas mais surpreendentes desse país, que vão desde costumes milenares até as paisagens de tirar o fôlego das montanhas mais altas do mundo. Prepare-se para uma viagem cultural cheia de curiosidades e histórias marcantes. Poliandria entre irmãos. Nas regiões montanhosas do Nepal, uma prática intrigante chamada poliandria fraternal ainda acontece. Imagine um cenário onde vários irmãos compartilham uma única esposa. Isso pode parecer estranho para muitos de nós, mas para essas comunidades é uma solução prática. A poliandria é comum em áreas onde as famílias têm pequenas porções de terra. Se cada irmão se casasse separadamente, a terra herdada seria dividida, e ao longo das gerações, isso poderia significar a perda de recursos vitais para a sobrevivência. Ao se casarem com a mesma mulher, os irmãos mantêm a terra da família unida, sem fragmentá-la. Isso não só garante a preservação das terras agrícolas, mas também proporciona estabilidade econômica. A esposa, por sua vez, cuida da casa e dos filhos, que são considerados pertencentes à família como um todo, e não apenas a um dos miles. Esse tipo de casamento pode gerar questões complexas. Como os sentimentos e o amor funcionam em uma união, onde vários homens compartilham uma única parceira? Será que há ciúmes ou disputas? Essas são perguntas que fazem com que essa prática seja ainda mais fascinante para quem a observa de fora. O que você acha? Consegue imaginar uma sociedade onde isso seja visto como normal e até necessário? Mel alucinógeno. Nas encostas das montanhas do Nepal, os membros da tribo Gurung praticam uma atividade que mistura adrenalina e tradição, a coleta de mel alucinógeno, conhecido como mel louco. Esse mel é produzido por uma espécie rara de abelha gigante do Himalaia, cujos néctares provêm de flores ricas em toxinas alucinógenas. Agora, imagina escalar penhascos vertiginosos, usando apenas escadas de... É exatamente assim que os Gurung mantêm viva essa tradição secular. A coleta acontece 2 vezes ao ano, nos meses de primavera e outono, quando as flores responsáveis pelas toxinas estão em plena floração. Os coletores descem pelos penhascos, se equilibrando em cordas e usando varas longas para alcançar as colmeias penduradas. Todo o processo é um espetáculo de coragem e habilidade. No entanto, não é apenas a altura que oferece riscos. As picadas das abelhas são dolorosas e potencialmente fatais. Além disso, o consumo exagerado do mel pode levar a sintomas graves, como vômitos, alucinações intensas e até coma. Mas por que tanto esforço? Esse mel é muito valorizado por suas supostas propriedades medicinais e pelos efeitos psicotrópicos. É consumido em pequenas doses para tratar hipertensão, diabetes e dores. E, claro, há quem busque o mel apenas pela experiência alucinógena. Contudo, não é incomum ouvir histórias de pessoas que acabaram hospitalizadas após consumir além do recomendado. Agora me diz, você teria coragem de escalar um penhasco para colher mel? Ou ao menos provaria uma gota dessa mel louco? Sherpas e sua resistência extrema. Quando falamos sobre o Everest, é comum lembrar das façanhas de alpinistas que conquistam o topo da montanha mais alta do mundo. Mas poucas pessoas conhecem a história dos verdadeiros heróis por trás dessas conquistas, os Sherpas. Nascidos e criados nas altitudes extremas do Himalaia, os Sherpas não são apenas guias de expedições. Eles são essenciais para o sucesso e a sobrevivência de qualquer aventura nas montanhas. A capacidade física e psicológica dos Sherpa, graças a gerações vivendo nas alturas, eles desenvolveram uma resistência natural à baixa concentração de oxigênio. Seus corpos se adaptaram ao ambiente, tornando-os capazes de carregar cargas pesadas por quilômetros em terrenos íngremes e sob condições climáticas extremas. Sem a ajuda deles, muitos alpinistas jamais conseguiriam chegar ao topo do Everest. Mas o trabalho deles vai muito além de carregar suprimentos. Os Sherpas montam acampamentos, preparam rotas com cordas e escadas, e O que poucos sabem é que o Everest cobra um preço alto. Vários Sherpas perdem a vida em avalanches e quedas durante as expedições. Mesmo assim, muitos deles retornam às montanhas todos os anos, impulsionados pela tradição, pelo dever comunitário e pela necessidade financeira. Apesar do reconhecimento crescente, há quem diga que os Sherpas ainda não recebem o crédito merecido por sua importância. Eles enfrentam condições de risco extremo, enquanto os alpinistas estrangeiros recebem toda a fama.
Isso levanta uma questão importante. Até que ponto os esforços dos Sherpas estão sendo verdadeiramente valorizados? Banhos ao ar livre. Em muitas áreas rurais do Nepal, as mulheres cultivam um hábito que vai além da higiene pessoal: o banho ao ar livre. Em rios, lagos e fontes naturais, elas se reúnem para se lavar e, ao mesmo tempo, compartilhar um momento precioso de convivência. Esses banhos são mais do que uma simples necessidade física. São uma oportunidade de fortalecer laços comunitários, longe das responsabilidades da vida doméstica e do olhar masculino. Nessas regiões, as casas costumam ter pouca ou nenhuma infraestrutura para banhos privados. Como alternativa, esses encontros ao ar livre se tornam uma parte importante da rotina social. Entre uma lavagem e outra, as mulheres trocam confidências, discutem os acontecimentos da aldeia e dão apoio umas às outras. Essa prática, embora aparentemente simples, é essencial para criar um senso de comunidade e pertencimento. Esses momentos também refletem as dinâmicas sociais e culturais locais. Durante o banho, a privacidade é preservada por códigos não escritos. Os homens sabem que não devem se aproximar ou observar, e a área onde o banho acontece é respeitada como um espaço exclusivo das mulheres. Mesmo assim, para quem vê essa prática de fora, pode ser difícil entender a sensação de liberdade que esses mome. Mas é claro, nem tudo é fácil. Em algumas aldeias, o acesso a fontes de água pode ser limitado, e as mulheres precisam percorrer longas distâncias para chegar aos locais de banho. Isso mostra como, em certas comunidades, até uma atividade tão básica como o banho pode se transformar em uma experiência de união e superação. Isolamento da menstruação. Chhaupadi. Em algumas regiões rurais do Nepal, ainda persiste uma prática ancestral conhecida como Chhaupadi, na qual mulheres e meninas são isoladas. Essa tradição, profundamente enraizada em crenças culturais e religiosas, considera a menstruação como algo impuro e, por isso, acredita-se que o contato com a mulher menstruada pode trazer má sorte para a família ou a comunidade. Durante o ciclo, as mulheres são forçadas a viver em condições precárias. Elas são enviadas para cabanas improvisadas ou estábulos afastados da casa, conhecidos como Chhaogot. Nesses lugares, sem acesso adequado a comida, água ou proteção, enfrentam frio intenso. Dói. Infelizmente, casos de mortes por asfixia, mordidas de cobra ou doenças são relatados todos os anos. Mesmo sendo proibida por lei desde 2005, essa prática ainda persiste em comunidades mais isoladas devido à força da tradição e à pressão social. Além dos perigos físicos, o Chhaupadi afeta o bem-estar mental e emocional das mulheres, reforçando a ideia de que elas são impuras durante a menstruação. Isso não apenas alimenta o estigma em torno do ciclo menstrual, mas também limita o acesso das meninas à educação, já que muitas deixam de ir à escola durante esses dias. No entanto, nos últimos anos, ativistas nepaleses têm trabalhado para conscientizar a população e pôr fim a essa prática, desafiando um costume que afeta diretamente a saúde e os direitos das mulheres. A abolição completa do Chhaupadi ainda é um desafio, mas pequenas mudanças estão acontecendo graças ao esforço de ONGs e Campa. É uma batalha entre o respeito às tradições e a necessidade de garantir dignidade e segurança às mulheres. Rinchen-Pong, vivendo no povoado mais alto do mundo. Em meio à imensidão do Himalaia, encontra-se Rinchen-Pong, um dos povoados habitados mais altos do mundo, a mais de 5.000 metros de altitude. Viver em uma altitude tão extrema exige uma adaptação impressionante. A falta de oxigênio, o frio intenso e a escassez de alimentos são desafios diários que moldam a rotina e a cultura dos moradores dessa remota comunidade. O isolamento é um dos aspectos mais marcantes da vida em Rinchen-Pong. Com poucas estradas acessíveis e longos períodos de neve bloqueando caminhos, os habitantes dependem principalmente da agricultura de subsistência e da criação de iaques. Plantar alimentos em um clima tão hostil exige técnicas milenares e uma incrível paciência, já que acolhe. Por essa razão, os moradores desenvolvem uma relação muito próxima de colaboração e trocam serviços e recursos entre si para sobreviver. Além da logística complicada, a vida em Rinchen-Pong é uma prova constante de resistência física. Os visitantes frequentemente sofrem com o mal da altitude, mas os locais se acostumam desde a infância, desenvolvendo pulmões e sistemas circulatórios adaptados para viver com níveis baixos de oxigênio. Curiosamente, mesmo isolados do resto do mundo, os habitantes de
Acreditam que as montanhas são sagradas e que seus picos representam moradas dos deuses. Essa espiritualidade está presente em cada aspecto da vida comunitária, desde as festividades anuais até os momentos de oração individual. Você conseguiria viver em um lugar tão isolado, onde cada dia é uma prova de resistência? Ou acha que o ritmo intenso e a conexão profunda com a natureza compensariam as dificuldades? Demonstrações públicas de afeto proibidas. No Nepal, um simples gesto de carinho em público, como beijos ou abraços, pode ser visto como algo indecente. A sociedade nepalesa, de base conservadora, valoriza a discrição quando se trata de relações amorosas e afeto físico. Por isso, demonstrar intimidade em espaços públicos não é apenas mal visto, mas também pode resultar em repreensões, multas ou até sanções legais. Para muitos nepaleses, esses gestos são considerados uma afronta aos valores tradicionais, que priorizam respeito e modéstia nas interações interpessoais. Curiosamente, essa restrição cultural não significa que as pessoas sejam frias ou distantes. Pelo contrário, o toque físico é uma parte importante das relações sociais, mas em contextos diferentes. Apertos de mão e toques leves no ombro são comuns entre amigos e conhecidos. E gestos de respeito, como juntar as mãos em forma de oração para saudar alguém com um namastê, fazem parte da rotina. O afeto entre familiares também é demonstrado com abraços e proximidade dentro dos lares. Entretanto, quando turistas ocidentais, acostumados com outra dinâmica cultural, expressam afeto em público, isso pode gerar situações desconfortáveis. A cultura local pode interpretar esses atos como desrespeito. É uma questão delicada. Como encontrar um equilíbrio entre as diferentes formas de expressar amor e respeitar as normas culturais locais? Esse choque de valores culturais faz parte da experiência de viajar e conhecer novas sociedades. A pergunta que fica é: até que ponto devemos adaptar nosso comportamento em respeito à cultura alheia e até onde vai a liberdade pessoal? Nepal e suas montanhas gigantescas. O Nepal é conhecido como o Techo del Mundo, e não é à toa. O país abriga 8 das 10 montanhas mais altas do planeta, incluindo a famosa e imponente montanha Everest, com 8.849 metros de altitude. Essas gigantes naturais não moldam apenas a geografia do país, mas também sua cultura, espiritualidade e identidade. As montanhas são vistas como seres sagrados, moradas de deuses e espíritos, e exercem uma influência profunda no modo de vida e na mentalidade dos nepaleses. Cada uma dessas montanhas tem seu próprio simbolismo. Além do Everest, o Annapurna e o Lhotse são outros picos que atraem tanto aventureiros em busca de glória, quanto peregrinos em busca de conexão espiritual. Para as populações locais, os picos nevados não são apenas desafios a serem conquistados, mas também símbolos de reverência. É comum que montanhistas realizem cerimônias religiosas antes de iniciar suas expedições, pedindo proteção aos deuses das montanhas. Escalar essas gigantescas formas-se. O Everest, por exemplo, exige semanas de aclimatação, resistência extrema e uma equipe experiente, composta principalmente por Sherpas. Mas, além dos desafios físicos, há outro obstáculo: o crescente impacto ambiental do turismo de aventura. Toneladas de lixo são deixadas nas rotas de escalada e as comunidades locais precisam lidar com as consequências do aumento no fluxo de visitantes. Apesar desses problemas, as montanhas do Nepal continuam a atrair aqueles que buscam mais do que uma conquista. Para muitos, alcançar o topo de uma dessas montanhas representa uma jornada espiritual e uma oportunidade de crescimento pessoal. O desafio não é apenas enfrentar o frio e a altitude, mas também os limites internos de cada um. Diversidade animal. O Nepal é um verdadeiro paraíso para quem ama a natureza e a vida selvagem. Embora seja mais conhecido por suas montanhas, o país abriga uma diversidade impressionante de ecossistemas, que vão desde as regiões geladas do Himalaia até as florestas subtropicais da planície do Terai. Essa variedade de ambientes faz do Nepal um lar para algumas das espécies mais raras e fascinantes do planeta, como o leopardo das neves, o rinoceronte indiano e o tímido panda vermelho. O leopardo das neves é um dos animais mais icônicos do Himalaia. Enigmático e difícil de avistar, esse predador ágil é conhecido por sobreviver em altitudes extremas, onde a vegetação é escassa e o frio é intenso. Sua pele espessa e camuflada o torna quase invisível no ambiente nevado, o que só aumenta o misticismo que o cerca. Para as comunidades locais, ele não é apenas um animal selvagem,
mas um símbolo espiritual de força e resistência. Outro destaque é o rinoceronte indiano, que vive nas florestas do Parque Nacional de Chitwan, no sul do Nepal. Com sua pele grossa que parece uma armadura, essa espécie é uma das últimas do mundo a ter apenas um chifre. A conservação desse rinoceronte é um exemplo de sucesso. Com esforço conjunto entre o governo e as comunidades locais, a população vem aumentando, após ter ficado à beira da extinção. E como não mencionar o adorável panda vermelho? Esse pequeno mamífero arborícola, conhecido por seu pelo vermelho e comportamento reservado, vive nas florestas temperadas do Nepal. Avistar um panda vermelho é uma raridade e um privilégio para qualquer observador da vida selvagem, já que ele é famoso por sua timidez e preferência por ambientes remotos. Com essa riqueza de fauna, o Nepal não apenas atrai turistas e biólogos, mas também inspira um forte movimento de conservação. A coexistência entre pessoas e animais é essencial para manter esse equilíbrio, mas não é isenta de desafios, como o desmatamento e o turismo descontrolado. O iaque como recurso vital. Nas altitudes geladas do Himalaia, onde as condições são severas e poucos animais conseguem sobreviver, o iaque se destaca como um recurso essencial para as comunidades locais. Esses animais robustos são verdadeiros pilares da vida nas montanhas do Nepal, fornecendo desde alimento até transporte e desempenham um papel vital na economia e na cultura dos povos da região. O iaque é uma espécie resistente ao frio extremo e à baixa concentração de oxigênio, adaptada para viver em altitudes superiores a 4.000 metros. Além de sua força física, ele oferece uma série de recursos fundamentais. O leite de iaque é usado para fazer queijo e manteiga, que são alimentos ricos em nutrientes, essenciais para enfrentar os rigorosos invernos. Sua carne também é uma fonte importante de proteína em áreas onde a agricultura é limitada, mas a contribuição do iaque não para por aí. Sua lã, conhecida como pashmina, é altamente valorizada por ser leve, quente e macia e é usada na confecção de roupas e mantas. O esterco do animal também é aproveitado como combustível, uma alternativa sustentável à lenha, já que poucas árvores crescem em altitudes tão elevadas. Everest e seu simbolismo. Muito além de uma conquista física, escalar o Monte Everest é mais do que alcançar o ponto mais alto da Terra. É uma jornada simbólica que reflete tanto a busca por superação pessoal quanto o espírito de colaboração entre culturas. Embora a montanha, com seus 8.849 metros de altitude, seja um desafio físico imenso, o verdadeiro sucesso na escalada depende do trabalho em equipe, especialmente com o apoio essencial dos Sherpas. Assim, o Everest se tornou um ícone não apenas de triunfo individual, mas também de interdependência e respeito à natureza. Para muitos alpinistas, chegar ao topo do Everest é a realização de um sonho de vida. A montanha representa a luta contra os limites humanos, seja em termos de resistência física, seja no controle da mente diante de condições extremas. A escalada é uma batalha contra temperaturas congelantes, ventos violentos e a falta de oxigênio, e cada passo é uma prova de determinação e, no entanto, a aventura também envolve lidar com imprevistos e até com dilemas morais. Ajudar um companheiro em dificuldade ou continuar subindo, deixar alguém para trás, pode ser a diferença entre sobreviver ou não. No Nepal, o Everest é chamado de Sagarmatha e tem um significado espiritual profundo. Os povos locais veem a montanha como uma deusa protetora e, antes de qualquer expedição, é costume realizar rituais para pedir permissão e proteção dos deuses. Para os Sherpas e habitantes do Himalaia, o Everest é uma fonte de sustento, mas também de sacrifícios. Eles carregam suprimentos, montam acampamentos e muitas vezes salvam vidas, mas raramente recebem o reconhecimento que merecem. Hoje, o Everest também levanta questões sobre o impacto ambiental e o turismo de aventura. O crescente número de expedições trouxe toneladas de lixo e congestionamento na montanha, desafiando a noção de que a natureza deve ser respeitada e preservada. Se você gostou dessa viagem cultural pelo Nepal, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com quem ama conhecer culturas fascinantes. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. E claro, nos conte nos comentários qual dessas tradições você gostaria de vivenciar pessoalmente.